Olá, eu sou a América Mello e este é o Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações do mundo para você em português. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que já conversou com o líder republicano do Senado, Mitch McConnell. Antes de ir para a Geórgia, Biden reconheceu que ambos discordam em muitas coisas, mas que há pontos em que os dois podem trabalhar juntos. Em comentários no Senado, McConnell reconheceu a vitória dos democratas na Casa Branca após o resultado formal emitido pelo Colégio Eleitoral na segunda-feira. McConnell também parabenizou o presidente democrata eleito e a vice Kamala Harris pelas vitórias nas eleições de novembro. Biden afirmou que se reunirá pessoalmente em breve com McConnell. A China e os Estados Unidos devem fortalecer o diálogo e promover o desenvolvimento saudável e constante das relações bilaterais. A afirmação foi feita pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, após comentar os resultados confirmados das eleições presidenciais americanas. Em novembro, o presidente chinês Xi Jinping enviou uma mensagem a Joe Biden parabenizando pelo resultado das eleições. Durante uma entrevista coletiva em Pequim, o porta-voz disse que o país sempre defendeu o fortalecimento na relação com os Estados Unidos, além do diálogo. Wang Wenbin acrescentou que ambos os países devem se concentrar na cooperação para administrar as diferenças e promover o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais. Armênia e Azerbaijão trocam prisioneiros de guerra. O acordo entre os dois países foi mediado pela Rússia. Armênios e azeris se enfrentaram ao longo de 1 mês e meio por causa de um território de fronteira formalmente pertencente ao Azerbaijão, mas reivindicado há décadas pela Armênia, que tem a maioria da população local. O confronto terminou com o cessar-fogo proposto pela Rússia. O Azerbaijão confirmou sua soberania na área de Nagorno-Karabakh, ao avançar por boa parte do território, forçando uma rendição armênia. A mediação feita por Moscou prevê a manutenção de tropas russas na área do conflito como garantia de paz e a troca de prisioneiros de guerra. A Armênia confirma que já recebeu 44 combatentes em troca de 12 militares azeris que estavam em seu poder. Os desertores norte-coreanos prometeram nesta terça-feira continuar enviando propaganda pela fronteira. A reação veio depois que o parlamento sul-coreano votou pela proibição do envio de mensagens à Coreia do Norte. O parlamento sul-coreano votou na segunda-feira uma emenda à lei para impedir que impressos, bens, dinheiro e outros itens sejam enviados pela fronteira. A proibição entrará em vigor em 3 meses e os infratores podem pegar até 3 anos de prisão ou multas. Os desertores e outros ativistas na Coreia do Sul há décadas enviam panfletos pela fronteira em balões ou pelos rios em garrafas. Eles também enviam comida, remédios, dinheiro, mini-rádios e pendrives contendo notícias e entretenimento sul-coreanos. Donos de restaurantes fizeram protestos nesta terça-feira na Itália. Eles reclamaram, mais uma vez, dos prejuízos causados pelas medidas de prevenção contra o coronavírus. Em Roma, o protesto chegou ao prédio do parlamento. A Itália registra, desde o início da pandemia, cerca de 65 mil mortos por causa da doença. É o maior número de baixas em toda a Europa. Nas últimas horas, foram relatados mais 12 mil casos de coronavírus e quase 500 mortes. Por isso, o governo pensa em impor restrições ainda mais severas durante as festas de fim de ano. Os restaurantes, que hoje fecham às 6 da tarde, teriam o funcionamento suspenso nos fins de semana e feriados
entre os dias 24 de dezembro e 2 de janeiro. A medida desagrada os donos de restaurantes já bastante prejudicados por medidas anteriores e pela ausência dos clientes. Estima-se que, com a pandemia, a Itália terá uma queda de 44% no movimento de turistas no país em 2020. A sueca H&M, segunda maior varejista de moda do mundo, disse nesta terça-feira que as vendas em moeda local caíram 10% no quarto trimestre deste ano. Foi uma desaceleração provocada pela segunda onda do coronavírus, que diminuiu os gastos por causa das restrições. Em um comunicado, a empresa disse que as vendas caíram 22% em relação ao mesmo período acumulado do ano passado. A H&M disse ainda que as vendas no trimestre caíram para 52 bilhões e meio de coroas suecas, ou cerca de 6 bilhões de dólares americanos. A empresa condicionou a queda nas vendas às duras restrições impostas pelo governo para conter a disseminação do coronavírus. Sem poder sair de casa, as pessoas não puderam gastar. O total acumulado de casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo já ultrapassou os 71 milhões. O número de mortos ultrapassou 1.600.000, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O painel da OMS para o coronavírus mostrou que o número total de casos confirmados chegou a exatos 71.051.805, com o número de mortes de 1.608.648 em todo o mundo. Esse resultado aparece após 574.969 novas infecções por Covid-19 e 8.726 novas mortes causadas pela pandemia. O número de casos nas Américas atingiu 30.416.759, com a Europa relatando mais de 22 milhões de casos e o Sudeste Asiático quase 11.400.000, respectivamente. Os próximos 6 meses podem ser os piores da pandemia para os Estados Unidos. Foi o que disse nesta terça-feira o bilionário filantropo Bill Gates, cuja fundação faz parte do esforço global de prevenção de epidemias. Falando a uma rede de TV americana, o cofundador da Microsoft citou uma previsão do Institute for Health Metrics, mostrando mais de 200.000 mortes adicionais e recomendando a necessidade de seguir as regras de prevenção de epidemias, como usar máscaras e evitar misturas. O número de mortes por coronavírus nos Estados Unidos já chegou a 300.000 na segunda-feira, de acordo com o Centro de Ciência e Engenharia de Sistema da Universidade Johns Hopkins. Gates observou que, para referência futura, o governo dos Estados Unidos deve aprender com a epidemia e permitir que instituições profissionais e especialistas liberem informações e sugestões relevantes em tempo hábil, em vez de tentar encobrir e minimizar a epidemia. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com outras informações para você. É rapidinho. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A Bolsa de Valores de Xangai e a de Shenzhen estão buscando comentários públicos sobre as minutas das novas regras de fechamento de capital. Ao simplificar e encurtar o processo de fechamento de capital para empresas públicas, as novas regras visam melhorar a qualidade geral das empresas listadas e impulsionar o investimento. As alterações propostas incluem o cancelamento de um padrão único de exclusão e a adição de vários indicadores financeiros. As empresas seriam automaticamente retiradas da lista se suas ações fossem negociadas abaixo de 1 yuan,
cerca de 15 centavos de dólar americanos por 20 pregões consecutivos. Ou se seu valor de mercado caísse abaixo de 300 milhões de yuans, cerca de 46 milhões de dólares por 20 pregões consecutivos. Retaliações chinesas atingem a exportação de carvão australiano. Só em outubro, as vendas para o país asiático caíram quase pela metade. As desavenças entre chineses e australianos começaram há 2 anos, quando a Austrália rejeitou a instalação da rede 5G chinesa no país. Elas pioraram quando o governo australiano pediu uma investigação internacional sobre a origem da Covid-19. A partir de então, a China, maior compradora de produtos australianos, passou a tarifar a importação de carne, vinho e principalmente do carvão. Pequim diz que as medidas adotadas respeitam os regulamentos locais e as normas internacionais de comércio. O carvão é o terceiro produto mais vendido pela Austrália e era amplamente utilizado no abastecimento de usinas elétricas chinesas. No momento, dezenas de navios do país aguardam autorização para o desembarque da mercadoria em portos da China. O continente chinês relatou na segunda-feira 17 novos casos de Covid-19, incluindo 14 importados e 3 transmitidos localmente. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pela Comissão Nacional de Saúde da China. Nenhum novo caso suspeito e nenhuma morte foram relatados na segunda-feira em toda a China. 18 pacientes de Covid-19 receberam alta de hospitais após a recuperação e 1.134 contatos próximos foram liberados da observação médica. Até o final da segunda-feira, o número total de casos confirmados pela Covid-19 no continente atingiu 86.758, incluindo 312 pacientes ainda em tratamento, com 7 casos em estado grave. A vacina da Pfizer-BioNTech foi lançada na segunda-feira no Canadá e nos Estados Unidos. O Canadá, que deu início à vacinação da Covid-19 em profissionais de saúde da linha de frente e moradores de lares de idosos, é a terceira nação do mundo a usar a vacina da Pfizer. Quebec é a mais atingida das 10 províncias do Canadá. Espera-se que cerca de 50 mil pessoas sejam vacinadas na cidade até o dia 4 de janeiro. Mais de 60% das mortes por Covid-19 no Canadá foram em lares de idosos. Na primeira onda, eles responderam por 80% dos óbitos. Uma segunda onda do coronavírus está atingindo o país, forçando várias províncias a retomar as medidas de isolamento. O Canadá relatou até agora 460.743 casos desde o início da pandemia. O número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos aumentou para 16.432.408, com o número de mortes em todo o país chegando a 300.456. As informações são da Universidade Johns Hopkins. O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que, com o aumento de casos de Covid-19, a cidade pode voltar ao bloqueio. As hospitalizações da Covid-19 atingiram um recorde pelo 7º dia consecutivo no sábado, com 108.487 pacientes em hospitais de todo o país. O deputado estadual republicano de New Hampshire, Dick Hink, foi encontrado morto em casa e o legista atestou que a causa da morte foi a Covid-19. Na Grécia, a iluminação de Natal na cidade de Atenas foi inaugurada sem alarde. O país decretou quarentena geral por causa da pandemia da Covid-19. A decoração de Natal da capital grega foi inaugurada sem aviso ao público para evitar aglomerações. Foi uma exceção à tradição de cerimônias alegres, cheias de gente, com bandas de música e corais natalinos. Os números da Covid-19 ainda preocupam no país. Nas últimas 24 horas, foram mais 692 casos confirmados.
O prefeito de Atenas, Costas Bakoyannis, diz que o Natal deste ano pode não ser alegre, mas está carregado de esperança. A quarentena geral no país vai até o próximo dia 7 de janeiro. Até lá, os gregos enfrentam toques de recolher noturnos, comércio fechado para vendas físicas, cabeleireiros e livrarias abertos com restrições. Os bares, restaurantes e cafés não poderão funcionar nesse período. As igrejas estão liberadas para as celebrações, desde que o número de fiéis seja reduzido. As últimas restrições ao coronavírus na Alemanha devem afetar o comércio nas festas de fim de ano de Berlim. A cidade planejava abrir os tradicionais mercados do Ano Novo, mas a maioria vai ficar fechado devido às restrições. Os proprietários de empresas tentaram todos os meios para se manter. Alguns abriram mercados online, outros optaram por abrir lojas próximas às passagens dos veículos para que os clientes pudessem comprar sem muito contato direto. A Alemanha registrou no domingo mais 20.200 casos de Covid-19 em 24 horas, elevando a contagem nacional para 1.320.716. Es ist für die Händler auch sehr schwierig. Agora um minutinho de intervalo e já voltamos na sequência com outras informações para você. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Uma empresa israelense desenvolveu um novo método para o plantio de arroz. O cereal é o alimento básico de metade da população do planeta. Desde as culturas mais rudimentares, o arroz é plantado em áreas inundadas. Mas com a expansão do plantio em escala industrial para atender a humanidade, a atividade passou a consumir cerca de 30% da água doce disponível e a responder por 10% das emissões de gás metano, altamente ligado ao aquecimento global. Uma empresa israelense passou 10 anos desenvolvendo um projeto que substitui a cultura em áreas irrigadas por plantações mantidas por gotejamento. Experiências foram feitas em países europeus e na Ásia para comparação de resultados. Na Itália, a irrigação por meio de dutos programados zerou as emissões de metano e consumiu metade da água exigida no método tradicional. A empresa já havia alcançado sucesso ao usar o sistema de gotejamento em regiões desérticas de Israel para cultivo de batata e melão. Na Austrália, a espuma do mar agitado em meio a fortes chuvas e ventanias que ameaçaram a costa nordeste do país nos últimos dias atraiu a atenção das pessoas. Imagens postadas na internet mostraram as pessoas curiosas com tanta espuma numa praia no estado de Queensland. As condições ciclônicas geradas por um intenso sistema de baixa pressão na costa de Queensland engoliram praias e alagaram grandes áreas densamente povoadas entre New South Wales e as fronteiras dos estados de Queensland. O Serviço de Meteorologia da Austrália diz que as fortes chuvas devem enfraquecer até quarta-feira, mas alertou que tempestades isoladas ainda podem causar enchentes e outros transtornos. O ex-técnico Gérard Houllier é homenageado pelo mundo do futebol. O francês morreu durante uma cirurgia cardíaca em Paris. Houllier tinha 73 anos e um histórico de problemas no coração. Ele foi lembrado pelo atual técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, pela passagem vitoriosa no clube em 2001. Naquela época, Houllier tirou o time inglês de um período de insucessos para conquistar uma tríplice coroa ao vencer, ao mesmo tempo, a Copa da Inglaterra, Copa da Liga e Copa da UEFA. Para Klopp, o treinador era uma lenda, além de amigo. A Federação Francesa também homenageou Houllier,
pelo trabalho nas seleções de base e em clubes do país. O maior desgosto do treinador foi não classificar a França para a Copa de 94 nos Estados Unidos. A Tóquio Skytree, a torre mais alta do mundo e uma parte icônica do horizonte da capital japonesa, foi iluminada na noite desta terça-feira. Em tom rosa dourado, a tocha olímpica de Tóquio vai marcar o início de uma turnê de 100 dias da chama olímpica. Os organizadores confirmaram que a chama olímpica vai visitar todas as 47 prefeituras do Japão durante o revezamento da tocha, que começa no próximo ano, em 25 de março. O cronograma mantém o planejamento original antes dos Jogos serem adiados por causa do coronavírus. Poucos dias antes do início do revezamento da tocha, o Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês tomaram uma decisão sem precedentes de adiar os Jogos. Apesar das restrições e do aumento dos casos de Covid-19 no Japão, os organizadores anunciaram que a turnê de 121 dias vai continuar. Ela vai começar em Fukushima e terminar no Estádio Nacional de Tóquio durante a cerimônia de abertura dos Jogos em 23 de julho. O técnico de rugby do Japão, Jamie Joseph, não segurou os risos quando questionado sobre o técnico da Inglaterra, Ed Jones, nesta terça-feira. As duas seleções caíram no mesmo grupo durante o sorteio da Copa do Mundo de Rugby de 2023 na França. Ed Jones foi técnico da seleção japonesa de rugby por 3 anos, antes de Jamie Joseph assumir o cargo em 2016 e levar os Brave Blossoms às quartas de final da Copa do Mundo de 2019 pela primeira vez em casa. No sorteio de segunda-feira, em Paris, o Japão também foi sorteado ao lado da Argentina e de 2 nações ainda não classificadas. Mas Joseph disse que foi a partida contra a Inglaterra que teve mais intriga. Há um interesse especial na Inglaterra pelo fato de haver uma longa associação entre Ed Jones com o rugby japonês, que estou certo de que os jogadores estão realmente ansiosos. A Inglaterra e a Argentina são 2 das equipes mais fisicamente preparadas do campeonato, mas Joseph está confiante no ritmo acelerado do Japão. Temos um grande desafio pela frente, mas, como na última Copa do Mundo, temos muito tempo para nos preparar e sabemos que nossos jogadores vão ficar muito animados com este desafio. No entanto, o treinador continuou preocupado com a falta de tempo de jogo dos jogadores durante mais de 1 ano devido às restrições da Covid-19. Na China, a equipe do programa espacial chinês aguarda o pouso da sonda Chang'e 5 na região da Mongólia. Eles passaram por uma série de treinamentos abrangentes, simulando várias situações. As equipes de solo implementaram a última prática abrangente de todo o sistema, cobrindo a busca da sonda por aviões e veículos, detecção de substâncias perigosas e transferência. O chefe da equipe, Bian Hansheng, disse que todo o trabalho preparatório na área de pouso, designada para a sonda, está pronto e eles estão confiantes em completar a missão. A Chang'e 5 é uma das missões mais complicadas e desafiadoras da história aeroespacial da China e também a primeira missão lunar do mundo em mais de 40 anos. O Mundial Telenotícias Brasil fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.